doutor Cristiano, vamos para o tema de hoje, que é o pão, né? Porque o pão é considerado um vilão. Mas engraçado que todo mundo sabe, né, que o pão é o vilão. Todo mundo, a primeira coisa que faz quando começa a fazer dieta é tirar o pão, mas os resultados das pessoas não é ficar magra. Doutor Cristiano, eu gostaria que você me explicasse um pouco sobre essa história da dieta sem glúten. A moda da dieta sem glúten. O que é o glúten? Realmente o glúten é o vilão? Como funciona o glúten? E aí o interessante é lembrar, né? O que é o glúten? O glúten é uma proteína. Existem algumas pessoas, sim, uma porcentagem da população que tem doença celíaca, que é a pessoa que não pode consumir glúten. A pessoa que tem uma alergia ou uma intolerância intestinal ao glúten, e a pessoa tem que realmente tirar o glúten, que é uma proteína que tem no trigo e na cevada. O que não tem farinha de trigo, né? Isso, normalmente não tem glúten, né? Embora ele não tenha só do trigo, mas o que a gente conhece mais frequente é do trigo mesmo. É do né? trigo. Então você tem que pensar, a população toda que tem sobrepeso e obesidade hoje. Você acha mesmo que nem 10% dessas pessoas que têm sobrepeso e obesidade têm intolerância a glúten? Então, a questão do glúten é para quem tem intolerância e para quem tem ou uma alergia, ou uma sensibilidade, ou doença celíaca. Mas a questão do pão é outra. Quando colocou-se a moda do pão, doutor Cristiano, é assim, o pão francês se tornou vilão, por quê? Agora o mocinho é o pão integral, o pão ultraprocessado. Um pão que vem naquele saquinho, naquele pacotinho, é um pão ultraprocessado. Ele é um pão que tem gordura hidrogenada, que tem vários tipos de açúcar, que é um conjunto de processados. Alimento ultraprocessado é um alimento que não tem origem natural. Ele é um alimento que tem produtos artificiais. Mesmo porque, doutor, um pão francês, você compra, ou ele fica duro, ou ele bolora rapidinho. Um pão, aquele pão industrializado, mesmo integral, que é um pão ultraprocessado, ele é extremamente fofinho, e ele dura na gôndola do supermercado até 6 meses. E praticamente não estraga nunca. Não estraga nunca. Põe, fica na sua casa. Tem alguma coisa errada. Aí será que é mesmo o pão o problema? Ou são as variações que estão se criando? Porque aí, doutor Cristiano, as pessoas hoje, eu vejo, né, muito, elas não comem o pão francês porque elas acham que ele é o vilão e elas compram bolachinha de arroz. O que é uma bolachinha de arroz? Você já parou para pensar? O que é uma bolachinha de arroz? Uma bolachinha de arroz é arroz, açúcar e água. E nem arroz não é, né, Nutri? Ele é arroz triturado, processado. Triturado, que é pior ainda. É tipo a farinha do arroz, que é pior ainda. Então, o glúten é uma proteína e ela é natural em diversos elementos, inclusive o mais conhecido é o trigo, né? Os grãos aí, alguns grãos têm glúten. O trigo é o mais conhecido deles. Vou falar mais do que é mais comum. Ele é problema, como a Nutri falou, se a pessoa tem doença celíaca, isso é a raridade da raridade, o percentual baixíssimo de pessoas têm doença celíaca, é raríssima doença, tá? Ela não pode nem passar perto do glúten. Mas isso geralmente tem um diagnóstico prévio, fica muito claro por quê? Porque é uma coisa séria. A maioria, a imensa maioria das pessoas não vai ter doença celíaca. Pode ter algum grau de intolerância? Pode haver. Isso é um pouco mais comum, mas também está longe de ser generalizado como a gente tem visto por aí. Então, não é o vilão que se falou. O problema é que hoje muitos alimentos têm sido muito processados e enriquecidos com glúten, numa quantidade exagerada. E isso realmente traz algum problema, sim. Traz problema. Mas é o responsável pela obesidade? Também não. Por quê? Aí, novamente, nós estamos apontando uma única causa para a obesidade. Se fosse uma questão de retirar o glúten, era muito simples. Era muito óbvio.
estava todo mundo magro hoje, porque já teve a moda de tirar o glúten da alimentação. Então, sim, pode ser um problema. Você precisa ver isso com... Se você tem alguma dúvida, tem que fazer algum exame com um profissional de saúde e ver. Mas a maioria das pessoas não é esse o problema. E a mensagem que eu quero deixar é essa. Quando você faz uma alimentação que ela é reequilibradora dos hormônios, reajustadora dos hormônios, até essa intolerância ao glúten melhora. Até isso tende a melhorar. Então, uma coisa leva a outra. Quando você trata as causas todas simultaneamente, através da alimentação correta, a questão do glúten se torna secundária, porque isso naturalmente vai desaparecer da vida da pessoa, ela vai ficar mais tolerante ao glúten e também, naturalmente, ela não vai consumir tanto glúten, obviamente. Mas não é o pão francês, o vilão que se fala por aí. Está longe de ser. Mas também não é o mocinho que vai resolver todos os problemas. É o equilíbrio, é o conjunto, é a somatória das coisas que vai gerar o resultado. E o mais importante entender, né, doutor Cristiano, é a gente conseguir compreender hoje que não existe, por exemplo, batata doce emagrece, pão engorda, tapioca emagrece, chá de hibisco emagrece. Não existe um alimento que sozinho seja capaz de entrar dentro do seu organismo e tirar a gordura. Porque não é tirando um alimento. Não existe alimento vilão, existe alimento mocinho. Existe combinar, entender o que é um carboidrato, proteína, gordura, vitaminas, minerais, a sinergia entre os alimentos. Por exemplo, vou citar um exemplo muito simples, né, doutor Cristiano? O café. O café, eu amo café. A cafeína é maravilhoso, dá energia, disposição. Eu amo tomar café. E ele ajuda no emagrecimento. Mas se você toma café após uma refeição, que é um prato mais completo, um almoço, um jantar, a cafeína, ela compete a absorção com outros minerais, por exemplo, o magnésio. E aí você não tem a absorção completa de alguns minerais se você toma café em seguida do almoço. Eu adoro tomar café depois do almoço, mas sabendo disso, eu já evito. Então, o horário que você consome o alimento muda o jogo. Sobre o pão, eu quero deixar um ponto. Pão integral engorda. Não acreditem em pão ultraprocessado. Quando for escolher um pão, escolha o pão com menor quantidade de ingrediente possível. Leia a lista de ingredientes. E o melhor é que ele seja feito com uma farinha de trigo integral. Mas se ele não for feito, se ele for de fermentação natural, e um pão, mesmo que se for de farinha de trigo branca, mas que estiver poucos ingredientes na composição, ele é melhor do que um pão ultraprocessado. Então, de fermentação natural, o pão que tem poucos ingredientes, mesmo com farinha de trigo branca, ele é melhor do que um pão dito integral, que é ultraprocessado. Já pense bem qual é o pão que você está consumindo. E não se engane, né? Um pão de cor marrom não significa integral, tá, pessoal? Eles colocam pigmento marrom num pão comum, aí o pão fica marronzinho, você fala assim, nossa, o pão marrom, né? Esse aqui é integral. Isso não significa pão integral. Isso que a Nutri está explicando é importante para que você não seja enganado. Você vai comprar um produto mais caro, que muitas vezes é até pior do que o dito que não é integral, e não vai te dar resultado nenhum, porque não é integral, simplesmente verdadeiro, é só um nome, né? Agora, existe pão integral? Existe. Só que não é a maioria dos que eles chamam de integral por aí, né, Nutri? É isso. Não é que o pão integral seja ruim. O que é integral? Um alimento íntegro, que veio puro da natureza. Não processado, ou pouco processado. Mas não é o pão integral que você encontra ali no supermercado. É diferente disso. O pão caseiro, um pão de milho, né, doutor Cristiano, que é feito em casa, ou um pão de fermentação natural é melhor, sempre melhor. Um pão que você tem na composição a manteiga, que você fez, você colocou uma manteiga, uma gordura boa, mesmo que tenha farinha de trigo e que tenha poucos ingredientes, a fermentação natural é um ótimo aliado. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.